E aí, eu queria mostrar para vocês uma imagem que vai estar embaixo para você também, que é o seguinte, essa seria uma imagem de headline misturando o gancho com a promessa, tá? Que seria essa fase inicial da sua copy. É claro que aqui está bem apelativo, bem comercial. Fala assim, finalmente, uma fórmula para escrever headlines, que é o que a gente está falando aqui, vencedoras em 15 minutos, sem você precisar saber nenhuma técnica de copy, que é aquela técnica que eu falei, garantido. Então você pode ver, essa não é uma imagem minha, gente, eu não sei de onde eu peguei isso, tá? Mas não é uma imagem minha, mas olha só, primeiro ele usa um gatilho, finalmente, ou seja, até que enfim, olha aí algo que dá a sensação de finalmente descobriram, olha só o que descobriram. A Big Idea, uma fórmula para escrever headline vencedoras em 15 minutos. A Big Idea, gente, ela sempre está relacionada com a grande promessa que você está oferecendo para a pessoa. Toda headline, ela tem uma big idea. Toda headline que capta a atenção da pessoa, ela tem um elemento central, que é a grande ideia por trás, que é a grande promessa que você vai oferecer. Então, qual que é a grande promessa? Uma fórmula para escrever headlines, que é o que a gente está falando, vencedoras em 15 minutos. Então, você forneceu algo pronto, que a pessoa não vai ter trabalho, porque é uma fórmula, como está escrito aqui, para escrever headline, isso aqui é o que a pessoa que está procurando, poxa, eu quero escrever headline, vencedoras, ou seja, ele está falando que essas headlines não vão ser só uma headline, vão ser algo que vão dar muito resultado em 15 minutos, ou seja, ele está me falando que vai ser rápido. Então, em uma frase, ele está me falando uma coisa que eu não vou ter trabalho, porque é uma fórmula, naquilo que eu quero, que eu vou ter resultado, porque é vencedor, e rápido. Então, tudo que as pessoas mais querem, escrever uma coisa que dê muito resultado rápido, sem trabalho. Então, essa é a big idea que está por trás. E aí, sem você precisar saber nenhuma técnica de copy, por quê? Quando a pessoa lê isso aqui, ela levanta uma objeção na cabeça dela. Vocês já sabem que é a objeção, que é o quê? Será que eu vou ter algum conhecimento extra para poder chegar a esse resultado? Ou seja, será que eu vou ter um conhecimento de copy, de copyright, de técnica persuasiva, de escrever, para ter uma headline vencedora? Aí ele falou, sem você precisar saber nenhuma técnica de copy, garantido. Olha só o que ele fez. Ele ainda colocou uma quebra de objeção, ou seja, que com certeza isso tem resultado no final. Então essa é uma formulazinha que você pode trabalhar para fazer. Eu já utilizei exatamente essa mesma estrutura para criar um gancho, uma promessa, e é o que você pode fazer aí agora. Essa imagem tem aí para você baixar também, tá bom? Aí utilizando isso aqui, vamos colocar um exemplo, tá? Vamos supor que você é missionário, você quer levantar mantenedores, você está escrevendo aí um texto, e aí você quer utilizar essa estrutura aqui, no início do seu script. Você pode chegar assim, antes de você falar qualquer nada, antes de falar nada, você pega o microfone, ou você está escrevendo um texto e fala, finalmente, eu quero mostrar para vocês como vocês podem ser missionários e percorrer toda a Ásia em apenas 5 minutos, sem você precisar sair do seu lugar, e eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Imagina, você pode ser missionário em apenas 5 minutos, sem sair do seu local, sem sair da sua terra, do que você faz, e eu tenho certeza que isso vai funcionar para você, porque já funcionou com outras pessoas. O que você está querendo dizer? Está chamando a atenção para a pessoa para uma promessa. Qual que é a promessa que você vai oferecer depois para ela no teu conteúdo? É que ela vai poder ajudar o projeto missionário na Ásia, e 5 minutos que ela vai ter que só pegar o dinheiro e te dar, ou passar o cartão, ou se tornar um mantenedor fazendo alguma inscrição, sem sair do local dela, sem sair do ambiente dela, sem deixar a casa dela. Então, você pode utilizar isso. É claro que eu fui talvez até um pouco apelativo aqui, mas para que você entenda que você pode contextualizar isso do jeito que você quiser. E aí, você já fechou essas duas partes da sua copy. Então, você inseriu isso no seu discurso, chamou a atenção, prometeu algo para a pessoa, que está dentro da headline lá que a gente mostrou, e aí você começa a dar a visão geral. O que é a visão geral? É mostrar que aquilo ali que você está falando é possível. Então, se você prometeu algo no seu gancho, na sua promessa, se você inseriu alguma coisa ali, você precisa agora conseguir fazer com que a pessoa entenda que aquilo é possível. Porque às vezes você vai falar alguma coisa e a pessoa, mas isso aí não é possível, isso aí não vai acontecer. Então, vamos supor que você está num projeto, trabalha com crianças e precisa levantar um recurso. Aí você fala, assim, eu vou mostrar para você como você pode ajudar mais de 1.000 crianças em apenas 5 minutos e transformar o futuro delas para sempre, sem sair da sua casa e sem fazer nada diferente do que você já faz. Então, eu mostrei isso para ela, né? Disse para ela o que ela precisa fazer. Aí, eu falo, olha, isso pode acontecer com você, eu tenho certeza que vai acontecer com você, porque eu já vi acontecendo com outras pessoas. Exemplo, aí você dá um testemunho de pessoas
que passaram por esse processo. Pessoas que se tornaram mantenedores, auxiliaram o projeto missionário, ajudando várias e várias crianças sem sair da casa dela. Ou seja, ela recebeu toda a transformação e impacto que apenas ser um mantenedor poderia gerar na vida dela. Isso você contextualiza, ilustra, sustenta com testemunhos. Então você mostra testemunhos que mostrem ser possível aquilo que você está oferecendo. E olha, sempre isso tem que estar em relação com as pessoas que você está falando, não com você, não com o seu projeto. O que eu quero dizer com isso, tá? Os testemunhos aqui que você pode mostrar tem que ser de outros mantenedores. Você até pode ilustrar algum testemunho do que o seu projeto está fazendo, testemunho de alguém que foi alcançado pelo seu projeto, mas num outro momento, não é nesse momento aqui. Você precisa realmente entregar para a pessoa uma história, um testemunho que seja relacionado com aquilo que a pessoa quer, com aquilo que a pessoa deseja, tá? E por isso a gente está focando na pessoa, não no seu projeto, não em você. Até agora você não falou sobre você, não vai falar sobre o testemunho do seu projeto, nada relacionado ao teu projeto, tá bom? E aí você pode contar a sua história, tá? A sua história, ela pode ter duas coisas. Ela pode ter elementos que você sabe que vão sustentar a sua autoridade, a sua credibilidade como missionário e criar uma conexão com aquelas pessoas. Ou aqui eu posso contar uma história de alguém que é transformado pelo meu projeto, tá bom? Se eu quiser ser um pouco mais assim, se eu tiver como fazer isso, eu vou contar mais histórias. Você pode incluir, né, os testemunhos com essa história de pessoas que são mantenedoras e a transformação que elas tiveram após serem mantenedores. Então, essa parte de eu sustentar através da visão geral, ela pode se encaixar junto com a história se eu estiver falando da mesma coisa. Porque se eu falo de testemunhos de pessoas que são mantenedores aqui, eu posso continuar com eles aqui. Agora eu posso continuar falar dos testemunhos de outros mantenedores e aqui eu inserir a minha história e inserir testemunhos de alguém do meu projeto. Porque o objetivo da história aqui, principalmente, é criar conexão. Então, como eu crio conexão? Duas maneiras. Ou se eu falo de uma história onde aquela pessoa que está me ouvindo se encaixa, então se eu conto outras histórias de mantenedores, aí a pessoa se identifica com aquilo ali. Por exemplo, igual o fulano que ele estava com a sua família, tinha um trabalho estável, ele queria investir em algum projeto, mas ele não sabia como. Foi quando ele conheceu o projeto X, ele soube mais informações, começou a investir. Depois que ele começou a investir, começou a acontecer isso e isso com ele. Então, o impacto de transformação que ele recebeu após ele começar a investir. Então, essa é uma opção, tá? E aí, eu posso inserir a minha história como missionário. Quando eu insiro a minha história como missionário, eu justifico o fato de eu ser missionário e justifico o fato do projeto existir. Então, quando eu falo aqui, eu crio essa conexão da pessoa entender, agora eu entendi por que ele é missionário. Então, vamos supor, né? Eu acabei de falar assim, eu vou dizer para você como você pode ajudar 1000 crianças sem sair da sua casa em apenas 5 minutos, aí agora. Aí eu falo, como que eu posso falar isso? Porque tem várias pessoas que fazem isso. Exemplo, fulaninho. Fulaninho conheceu o nosso projeto há 5 anos atrás e ele tem doado e sustentado o nosso projeto como mantenedor. E ele faz isso porque ele entendeu que era um projeto legal e ele não mudou a rotina dele. Ele continua vivendo a rotina dele e ele tem impactado crianças, mais de 1000 crianças todo mês com a ajuda que ele tem dado. E não só isso. Aí eu entro na história. Fulaninho, depois que ele começou a doar, ele começou a receber isso, aconteceu isso na vida dele, ele se sentiu parte do projeto, ele se sentiu realizado, ele se sentiu participante daquilo que Deus tem feito através desse projeto. Ou eu posso chegar e falar assim, e fulaninho fez isso, e por que eu quero contar isso para vocês? Eu comecei, quando eu estava em tal local, eu recebi o chamado de Deus, isso aconteceu, eu passei por essa tribulação, por essa dificuldade, até o dia que eu consegui fazer isso, e hoje eu estou no campo missionário, trabalhando nesse projeto, porque esse projeto ajuda essa área, e essa área é ruim por causa disso, e eu trago algumas informações para a pessoa entender, ok?